Olha, o Sol, vamos lembrar que o Sol está ligado à nossa essência, ao nosso ego, né? Então, quem tem o Sol na casa 6, obviamente, essa essência, esse ego, ele vai estar todo ligado, direcionado, focado para isso, para o trabalho, para a rotina, né? A questão de servir ao outro, né? É, enfim, isso daí pode ser uma coisa tanto benéfica como prejudicial. Vai depender de como você equilibra essa energia. Você pode tanto virar um workaholic e prejudicar a própria saúde, Sim, como você pode ser benéfico no sentido de ajudar os outros, ou de ser muito preocupado com a sua saúde também. Então, cuidar bastante, né? Porque, na realidade, pode ser... Tudo depende muito da gente. O mapa, ele vai mostrar a tendência, mas as escolhas são nossas. Então, as pessoas podem ir até de um oposto ao outro. Pode ser uma pessoa super preocupada que cuida da saúde, como pode ser aquela que também não está nem aí, né? sim. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Outra coisa, pessoas com Sol na casa 6, como você mesmo disse que é a casa dos pets, ela vai ter muita afinidade com os animais, né? Uhum. Animais de E pequeno porte, né? de pequeno porte, né? Vai ser uma pessoa, e até bom, até para a vitalidade dela ter animais em casa, ter esse contato, né? Porque de uma certa maneira alimenta ela energeticamente essa troca de energia com os animais, né? Uma pessoa que tende a ser trabalhadora, ela gosta de ajudar os outros no trabalho, mas ela tem uma necessidade de reconhecimento nesses mesmos locais, nesse mesmo trabalho, né? Porque lembra que o Sol, ele precisa de reconhecimento, né? E ela vai Sim, brilhar, né? Onde o Sol está, brilha, né? Luz. Então, as chances dela ter sucesso é muito grande, entendeu? Tem que ter um aspecto muito ruim ou tá numa fase, claro, a gente tem que lembrar que os planetas se movimentam e a gente vai ter aspectos positivos e negativos ao longo da vida. Então vão ter momentos isso. de altos e baixos, mas a tendência ela é brilhar, ela ter o seu sucesso nessa área e ser reconhecida, né? E geralmente são pessoas que têm essas rotinas bem estabelecidas. É meio que Sim, fundamental para ela ter essa rotina, né? Ela é necessário, é. fica meio perdida se não tiver rotina, né? São pessoas, esse sol aí, ele também torna a pessoa muito disciplinada, né, Ed? Sim, muito disciplinada, com um interesse muito grande pela questão da saúde, inclusive ela pode trabalhar nessa área, não é difícil ela trabalhar na área da saúde, né? E aí entra tudo, né, Jean? Isso. Pode ser desde enfermeiro, nutricionista, até a questão lá dos exercícios que você falou, uma pessoa que trabalha com. Servidor público, né? Não, servidor público, não, eu tinha pensado dos exercícios, uma pessoa que. Como que chama que ajuda os outros a fazer exercícios? Personal trainer. Trainer. Personal trainer, de vez em quando a mente sobe. É... E que mais? Ela vai ter sensibilidade no coração, porque obviamente o Sol, né? E a casa se a gente fala da saúde, então é uma pessoa que tem que sempre checando e tomando conta dessa área do coração, que vai estar sensível na questão da vitalidade, porque o Sol está ligado à vitalidade, né? Então, essas são as áreas que vão ser sensíveis e fragilizadas em momentos de desequilíbrio energético, né? Se somatizar essas áreas que vai pegar. Sim. Não é isso? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, Jean. Me lembra aí, por favor, se eu esqueci alguma coisa sobre o Então, Sol. resumidamente, acho que é isso mesmo, é lidar com toda essa rotina de uma forma positiva, né? Positiva. O Ela vai querer sol aí, produzir, né, Jean? ela Porque o gosta Sol, disso, ela precisa, ela se preocupa em produzir, ela quer ser útil,
né? E de se destacar no trabalho. O Sol quer ser o centro, ele quer ser o destaque, né? E aquela coisa de estar, como a gente falou que a casa 6 é a casa do servir, né? Uhum. É o que você falou, ela vai gostar muito de ajudar as pessoas, de servir, mas com aquele sentimento e com aquela intenção de ser produtiva. Ele tem que ter um resultado. E assim, de uma forma, como é o Sol aí, de uma forma mais prática e muito eficiente. Né? Organizado, vai ser uma pessoa organizada. Exatamente, é aquele que gosta do manual, de seguir as instruções, você entendeu? É o que eu falei, a disciplina, ele vai ter muito forte isso. E ele vai precisar dessa rotina para ele poder lidar bem com o dia a dia dele. Perfeito. E uma coisa que eu não mencionei, porque a gente lembra que o planeta naquela casa mistura a energia dos dois. O Sol ele está ligado à liderança. Portanto, é uma pessoa que vai ser um bom líder, que tende a ser chefe, né? Tende a liderar no trabalho principalmente. Sim. Né? Uhum. E tendo bons aspectos, vai ter uma boa relação com os funcionários, com os superiores. Ela vai ter essa facilidade com as pessoas ligadas a essa casa. Uhum. E para fechar, como ele é muito ligado, né? Esse Sol na 6 e ele é muito disciplinado, a gente fala que a casa 6 é a casa das doenças, ele vai estar sempre antevendo, tem que tomar cuidado, tanto o Sol quanto a Lua, né? Que vai ser falado agora, aquela coisa da hipocondria. Né? Porque ele vai estar sempre antevendo isso, mas o Sol, basicamente, ele vai ter muito mais a parte da energia física, vamos dizer assim, né? Ligada à vitalidade. A vitalidade se precavendo, né? De futuras doenças, vamos dizer assim. Ele vai estar sempre no médico, ele vai estar sempre fazendo exame, aquela coisa toda. Ele não vai ser tipo assim, períodos. Não, ele vai estar constantemente, né? Perfeito. Certíssimo. Vamos à Lua? Vamos à Lua. Só avisar o pessoal que eu vou estar toda hora assim, porque a gente está aqui, está muito quente. E eu tô falando direto, tá? Então não se assustem com o que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos falar do Sol na casa 6, né? Não, da Lua na casa 6. Desculpa. Da Lua na casa 6. Acabamos de falar do Sol na casa 6. Agora vamos falar da Lua. Isso. Bom, regendo a casa 6, o trabalho, rotina e saúde não, né? A parte das doenças, vamos dizer assim, da servidão. A Lua aí, ela vai lidar com esses assuntos de uma forma mais emocional. Então, é o que eu acabei de falar. O Sol, ele vai ser mais prático, mais racional para fazer as coisas. A Lua, não. A Lua, ela simboliza as emoções, né? Como a gente já comentou. Ela simboliza toda e qualquer emoção. Então, imagina uma pessoa com a Lua na 6, para ela, vai ser muito complicado ela separar o emocional dela nessa área da vida dela, né? Então, por exemplo, ela vai ter tanto quanto o Sol, ela vai ter a necessidade de nutrir, de cuidar, de ajudar as pessoas a resolver seus problemas. Normalmente a Lua na 6, ela tem muito isso. Às vezes a pessoa ela é muito procurada, né? Porque a Lua dá popularidade. Então, por exemplo, a gente está falando de uma casa 6, por exemplo, no trabalho dela, no ambiente de trabalho, ela vai ser aquela que, poxa, vamos falar com tal pessoa que pode ajudar a gente. Então, existe essa necessidade de cuidar do outro. O que ela precisa tomar cuidado é que, às vezes, pode haver como emocional, e ela se sente muito bem fazendo isso, então pode ocorrer dela exagerar um pouco nisso, e às vezes querer cuidar do outro de uma forma que o outro não quer e não precisa. Né? Então, a gente está falando de uma lua, né? A lua aí, ela tem muito isso, né? O Sol não, o Sol ele já é mais... como é que fala? Mais prático. Mais racional. Mais prático. Né? A Lua aí, ela vai estar ela é mais sensível.
nessa área, né? Tanto sensível com relação à parte da saúde dela. Porque quem tem a lua ali, ela tem uma tendência a psicossomatizar. A gente costuma falar muito Mais isso. forte ainda, né? Exatamente. Então, às vezes, ela precisa... Às vezes a coisa é pequenininha, né? Eu tô falando isso porque eu tenho a lua na 6, né? Então, eu sou ótima para falar de... Eu falo que eu sou, assim, catedrática. Acho que eu sou até mais do que você, talvez porque a lua em touro. E aí eu tenho uma conjunção com Júpiter, então o Júpiter, ele aumenta um pouco mais, né? Então, mas falando só da lua, às vezes às vezes é uma coisinha que você está sentindo lá com relação à saúde. Você já acha que o negócio é maior do que ele deveria ser. Então a pessoa tem que estar sempre, por quê? Porque a lua, ela faz esse emocional, né? Então, às vezes é uma gripinha, tô com, sei lá, Deus ilumine, mas Covid. Não, calma, é uma gripe, uma simples gripe, calma, né? Mas então, ela tem que desculpa te cortar, mas você acabou de dar um exemplo do que eu falei anteriormente no Sol, que a gente pode canalizar um extremo ou outro. Sim. Você é super preocupada e eu nenhuma preocupação. A gente está. E nós dois temos a lua na casa 6. Ela tem em touro e eu tenho em Sagitário. Enfim, você entendeu como uma coisa acontece? Você pode ir para um extremo ou para o outro, né? Touro, um signo de terra que é mais ligado, né? O Sagitário é um signo mais de fogo. Então é assim, pode até ficar preocupado, mas daqui a pouco, não, isso aí. E tem sempre. O touro não, ele retém, ele é fixo. Né? Então a lua aí ela vai mexer muito com essa parte e isso depende do signo também, né? Mas a gente está falando só da lua. Então a lua ela é muito emoção, elas são as lembranças, então tem toda uma ligação com a infância, né? Então tem isso aí, né? É um ótimo companheiro de trabalho, né? Tanto o Sol quanto a Lua. A Lua também é até mais mãezão e paizona, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, nos meus ambientes de trabalho, o pessoal falava assim que eu era meio que mãe. Eu tratava meus colaboradores como mãe. E é mais ou menos isso, porque você quer cuidar, você quer resolver. A gente tem essa facilidade, né? De sentir a necessidade do outro. Como eu falei, mais sensível na saúde, facilidade, o físico e o mental, eles estão muito próximos com a lua ali, muito. Então, se você está bem fisicamente, nossa senhora, essa lua, ela harmoniza o que for. Se você não está bem, de uma forma ou de outra, ela acaba somatizando isso, né? Verdade. Uma necessidade também de pegar os problemas dos outros, né, de querer resolver, e ela pega de uma tal forma que ela acaba absorvendo também o que é de positivo e o que é também de desafios aí que o outro tem, que não tem nada a ver com ele, mas ele acaba no sentido de querer ajudar, né? Aí, a lua na 6, ela já é uma dica para a pessoa de que ela é necessário para ela manter uma alimentação, exercícios, uma disciplina nessa parte, principalmente. Por quê? Porque ela está muito ligada à parte da doença. Então, por exemplo, o Sol, ele normalmente faz isso. Ele já é um cara ligado na disciplina com relação aos cuidados dele. A Lua, ela é meio que... Instável. A Lua ela é muito instável. Então, por exemplo, tem períodos. Eu tenho períodos assim, vou fazer exercício. Também. Faz tudo direitinho, entra na rotina. Aí fica um mês, 2, daqui a pouco, pum. Aí quando para de vez. Né? Então isso não é legal. Dieta, mesma coisa. Alimentação, mesma coisa. O efeito sanfona aqui vai e volta, entendeu? Então, a lua aí, ela tá te chamando a atenção, porque é muito fácil você ter esses períodos, né? Uma hora você tá bem, outra hora você não tá, uma hora você quer fazer tudo, outra hora você não quer fazer nada. Então, a lua, ela te dá essa mudança. Como ela é mudança também, ela também exprime mudanças, você está no local de trabalho, ali você também pode ter algumas tendências a ter mudanças de locais de trabalho.
Às vezes você está numa empresa que de repente você já está lá na sua salinha e tal, aconteceu alguma mudança, alguma coisa assim, vai ter que ir para outro lugar. Lá vai, é a lua na 6. Eu que o diga, eu nunca mudei. Mesmo dentro isso é verdade que você falou, porque mesmo dentro da própria empresa, eu nunca ficava no mesmo lugar. E o ciclo era 2 anos. Cada 2 anos eu mudava, me mandavam, ou eu saía, ou ia para outro lugar físico, ou departamento. Exatamente. A lua na 6 tem muito isso. Eu, por exemplo, hoje, né? Hoje eu faço algumas coisas da astrologia e também continuo fazendo consultoria. Cada vez que eu vou na empresa, eu estou num lugar diferente. Sim. Cada vez que eu vou na empresa, quando eu, por exemplo, naquele dia, né, que é 2 vezes por semana, eu tenho lá a mesa que eles olha, você pode ficar por aqui. Quando eu chego lá, já tem outra pessoa. Por quê? Porque eles aumentaram o quadro. Então, e aí eu vou indo eu falo que eu sou o MST da empresa, né? Movimento sem terra, né? Eu estou sempre em movimento e sem terra. E isso também para a Lua na 6 não é legal. No fundo, ela tem que saber se adaptar a isso, porque a Lua ela já mostra, ó, vai ser assim, você nunca vai ter um lugar fixo, né? Mas a necessidade dela é de estar protegida, de estar, né? Então, é uma outra dica aí que, assim, para saber lidar com essas nuances que elas vão existir, porque faz parte da Lua mesmo. Exatamente. Né? E são pessoas que são populares no trabalho, né? Também. É o que eu comentei. Às vezes é aquela pessoa que você tem um problema. Peraí, ó, tal pessoa vai resolver isso, né? Aí é onde você começa a pegar as atividades e as tarefas de outras pessoas e áreas que às vezes não é necessário você pegar. Mas como você não, você resolve, é popular, não sei o quê. Ela gosta disso. Por quê? Porque é emoção. Ela se sente bem fazendo isso. Só que também precisa tomar cuidado, né? Eu acho que no geral dá para entender, né, Ed? São pessoas que também podem, talvez, trabalhar em negócios de família, né? Não é ou também, parte da vida, ou... com mulheres, né? Principalmente com as mulheres, com a mãe, né? Ter cuidados com a mãe, né? A Lua na 6 tem muito isso, você acaba... Tem atividades, né, diversas, né, que você vai servir sempre para o outro, e uma delas é o cuidador, né? O cuidador é muito típico da Lua na 6 também. E no caso de mulheres, elas podem ter fragilidade na questão de saúde no útero, nos ovários, não é isso? Por causa da Lua? Sim. Também. E também mamas, né? Seios, né? Doenças hereditárias, né? Ou doenças hereditárias genéticas da mãe. Da mãe. Da linhagem materna. Da linhagem materna, tá certo. Né? E também outra coisa que a gente falou dos animais, né? Então, a Lua tem aquela coisa do gostar, né? De ter animais, né? Muito carinho. Aquela coisa do filho mesmo, né? O emocional está muito ligado a isso, né? Tá. Legal.